Pois bem, meus cumprimentos aos alunos, às alunas. Nós vamos realizar agora uma aula um pouco diferente, na medida em que o seu conteúdo não será exatamente exauriente, entretanto, tendo em vista a programação da nossa disciplina, o conteúdo que lhe é respectivo, Direito Penal 4, pareceu-me importante realizar essa aula aludindo basicamente a um roteiro de estudo das leis penais especiais. Ou seja, nós passaremos por cima de algumas leis especiais, basicamente quatro: lei de drogas, lei de armas, lei Maria da Penha e o Código de Trânsito Brasileiro, fazendo aquilo que, de certa maneira, metaforicamente, num livro fabuloso escrito por Eric Hobsbawm, um historiador que escreveu A Era dos Extremos, e a primeira parte do livro, em que ele trata, a rigor, sobre a história do século XX, ele diz que está fazendo um sobrevoo, portanto, ele sobrevoa o século XX e olha de cima, tecendo algumas considerações acerca dos fatos mais importantes ocorridos nesse interregno. Vale muito a pena ler esse livro, fica a recomendação em termos de conhecimento da nossa história. É evidente que não é disso que trataremos, mas a nossa pretensão é realizarmos esse mesmo sobrevoo, todavia, em relação a essas leis especiais. O direito penal, como sabem, a essa altura, e mesmo a definição dos crimes, não se restringe àquilo que está previsto no Código Penal, máxime na parte especial do Código Penal, senão que há um conjunto bastante expressivo dessa chamada legislação extravagante, que traz também conteúdos muito relevantes e que os alunos devem, em alguma medida, conhecer. O tempo, a escassez temporal não permite que nós nos aprofundemos nesses conteúdos. Entretanto, um roteiro de estudo me parece que é bastante salutar e é esse, então, o nosso objetivo. Por óbvio, nos encontros síncronos, os alunos e as alunas podem tirar as suas dúvidas a respeito de cada uma dessas leis e mesmo de outras leis especiais que eventualmente não foram mencionadas, embora devo lhes dizer que aquilo que de mais relevante, esse foi o critério que me norteou na seleção dessas quatro legislações, aquilo que de mais relevante se apresenta mormente na prática forense, quer dizer, quando forem atuar como advogados ou advogadas, ou integrantes do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria Pública, seguramente essas são as leis que mais se apresentam na discussão prática, da mesma maneira nas avaliações, por exemplo, exame da OAB e concursos públicos, e como corolário disso também é a jurisprudência bastante relevante acerca dessas temáticas. São leis extensas na maior parte dos casos, evidentemente que eu estarei adstrito às questões penais, com uma ou outra referência processual, eventualmente, mas isso estudarão na disciplina respectiva. Entretanto, formam cada uma dessas leis, como sucede de resto com outras legislações penais especiais, formam uma espécie de microcosmos, ou seja, um conjunto normativo que cuida de diversas questões acerca desses temas, inclusive, por evidente, as questões criminais, mas realmente instituindo aí um conjunto de disposições específicas que não se afastam, obviamente, daquilo que nós estudamos num plano mais geral, vale dizer, a classificação dos crimes, a própria teoria geral do crime, os aspectos alusivos à tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, mas há
temas, evidentemente, mais pormenorizadamente tratados por essas leis, e eu vou procurar apontar meramente aquilo que é mais singular, aquilo que é mais relevante. Nós vamos começar com a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006. Quem ler a lei verá que logo na sua descrição aponta-se aí que ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o chamado SISNAD, também prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, além de estabelecer normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, ou seja, define crimes e dá outras providências. A parte inicial, que diz respeito ao Sistema Nacional de Política Antidrogas, também as questões concernentes à prevenção, não dizem respeito exatamente ao direito penal, de modo que nós iniciamos o nosso estudo já no artigo 28 da Lei de Drogas, que é um artigo que só por si gera uma boa dose de controvérsia, porquanto incrimina, portanto, traz ao direito penal a conduta do porte de drogas para consumo, Essa é uma discussão que vem se apresentando a rigor no mundo todo, Sabemos que tem havido uma política descriminalizante no concernente às drogas, é um tema sobre o qual vale alguma reflexão que será feita logo na sequência. Por ora, basta dizer, o nosso código, a nossa lei de drogas, a lei 11.343 de 2006 estabelece no artigo 28 como crime a conduta de adquirir, guardar ou ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinações legais ou regulamentares. Vejam, portanto, que a posse, a guarda, o depósito de drogas para consumo pessoal, institui aí um tipo penal heterodoxo, direi por quê, do artigo 28. E a razão da heterodoxia desse tipo penal é que ele não estabelece sanção privativa de liberdade. Portanto, é possível dizer que hoje, no Brasil, ninguém vai preso por porte de drogas, porte para consumo. Tá? Vejam que o artigo 28 estabelece como reprimendas 3. Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Logo, não há aqui cominação de pena privativa de liberdade. O parágrafo 1º diz que se aplicam as mesmas sanções àquele que planta, semeia ou cultiva plantas aí destinadas à preparação de substâncias entorpecentes ou produtos capazes de causar dependência física ou psíquica. Tá? Então, esse é o nosso quadro. Há também uma discussão que está fora do âmbito da legislação penal, em boa medida concernente à utilização do princípio ativo de determinadas substâncias, sobretudo o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da cannabis, da maconha, para o tratamento de saúde. Nesse caso, tem havido uma flexibilização e ela é correta na medida em que o tetrahidrocannabinol serve mesmo para o tratamento de determinados males, seja concernente a dores físicas intensas, determinadas situações de epilepsia, glaucoma, e mesmo como uma espécie de medida paliativa para pacientes que padeçam de câncer. Enfim, isso tem sido
aceito, tem sido autorizada, inclusive a importação de insumos nessas situações. De toda sorte, a verdade é que o tipo penal aqui é heterodoxo, porquanto ele não estabelece pena de prisão. E então logo ele veio à tona, surgiu uma discussão se era mesmo de direito penal que se cuidava aqui, visto que a lei de introdução ao Código Penal assenta que crime é aquela infração penal para a qual a lei comine alternativa isolada ou cumulativamente pena de prisão ou multa. E aqui não há pena de prisão ou multa. Vejam, as sanções são advertência, prestação de serviço à comunidade ou comparecimento a programas educativos. A multa só aparece no parágrafo 6º, mas não como consequência da realização da conduta do artigo 28, e sim como garantia do cumprimento das medidas educativas. Quer dizer, se alguma dessas medidas educativas que eu enumerei não forem cumpridas, o juiz pode, eventualmente, aplicar multa ou uma admoestação verbal, que no fundo é uma advertência, de sorte que há uma espécie até mesmo de repetição aqui, a advertência sobre efeitos de drogas e a admoestação caso a medida não seja cumprida. Muitos diziam, ora, o legislador acabou por descriminalizar a conduta. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, disse que ainda é uma conduta penalmente reprimida, embora com sanções diversas. Portanto, está no âmbito do direito criminal, está no âmbito do direito penal, o porte de drogas para consumo. Veja, na maneira como descrito, trata-se de um crime alusivo ao juizado especial criminal, isto é, uma infração penal de menor potencial ofensivo. Logo, todo o procedimento dar-se-á no âmbito do chamado GCRIM, Juizado Especial Criminal. O sujeito é pego com uma certa quantidade de entorpecente para consumo, é levado perante ao juiz, que vai ou lhe advertir sobre os efeitos da droga, ou determinar-lhe prestação de serviços à comunidade, ou impor-lhe uma medida educativa ou a frequência a um curso educativo. Esse é o quadro normativo. Como apontei, há muitos países que têm adotado políticas diferentes no que tange ao usuário. E isso é uma questão jurídica, mas também calcada, digamos assim, numa espécie de compreensão moral a respeito de determinadas condutas. Houve no Brasil, deveras, um abrandamento no tratamento do porte de drogas para consumo. Até então, ele vinha previsto no artigo 16 da Lei 6368 de 76, que estabelecia uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Portanto, o artigo 28, que estamos a estudar, da Lei 11.343, abrandou o tratamento dado ao usuário. Porém, manteve-o dentro do contexto do direito criminal. E isso a mim me parece ruim. Por quê? Vejam só. Em alguma medida, pode ser devastador para a vida futura de um jovem ser detido numa abordagem policial com uma certa substância entorpecente que possui para o seu próprio consumo, e isso fica registrado, Lá adiante o sujeito cresce, amadurece, abandona aquela fase equivocada naturalmente, mas aquela fase de sua vida e terá problemas eventualmente na consecução do sucesso num concurso público, terá problemas eventualmente para conquistar um emprego, se esses registros forem de conhecimento geral. Quer dizer, causa-se aí, a meu juízo, um prejuízo bastante significativo, mormente considerado todo o arcabouço de preconceito que há diante da questão do uso de drogas, que é elevadamente superior à própria consequência eventual
daquela fase da vida do sujeito. Muitas pessoas têm problemas com drogas, outras, entretanto, levam a sua vida de alguma maneira consumindo-as. Quer dizer, nós precisamos aí fazer algumas distinções. Sem contar que é sabido que muitas substâncias lícitas são igualmente devastadoras. Por exemplo, a questão do álcool, o consumo abusivo de álcool, que não gera, a rigor, nenhuma imputação penal e, portanto, nenhuma consequência para a vida futura de alguém que, sei lá, se o sujeito tomar 10 porres durante 10 dias seguidos, nada lhe acontecerá. Se ele é apanhado com uma pequena quantidade de cannabis, ele vai ter problemas muito grandes no decorrer da sua vida. A percepção que muitos países têm adotado é a de descriminalizar o porte de drogas para consumo, não tornando-o lícito, não tornando-o lícito. Aqui é uma diferença. Descriminalizar consiste em retirar do direito penal. Retirar do direito penal. A conduta continua sendo ilícita, mas ilícita para outros setores do direito. Aqui a fragmentariedade se apresentaria. Por exemplo, em Portugal, o porte de drogas para consumo, ele é autorizado dentro de uma certa quantidade diária que se alude para cada tipo de substância. Cannabis, haxixe, cocaína e assim por diante. Mas se o sujeito for pego com essa quantidade dentro da previsão normativa, ele pode sair usando a sua droga na frente do policial? Não, não pode. Se ele for apanhado com qualquer droga, com qualquer quantidade de droga, a droga lhe é retirada. A droga lhe é retirada e ele sofre uma coima. Coima é multa em Portugal. Portanto, ele tem que pagar um dinheiro. Ele é levado para uma repartição e tem que pagar uma determinada quantidade de dinheiro, quase como se dissesse a ele: o que você está a fazer é errado, porém não é crime. É como se, vamos dar um outro exemplo, você tivesse estacionado o seu carro num lugar proibido. Você vai ser multado e talvez seu carro seja, inclusive, guinchado daquele lugar. Todavia, não é feito um registro criminal. Ninguém é levado para a delegacia de polícia porque estacionou num lugar indevido. Então, essa é uma. E nos Estados Unidos também, todos sabem, a Califórnia, sobretudo, mas variados estados americanos têm adotado uma política minimalista com relação ao uso de droga para consumo. Muita gente diz, inclusive, que a criminalização dessa conduta é uma espécie de expressão do chamado paternalismo penal. Paternalismo penal a rigor, a situação em que o Estado criminaliza uma conduta meio que para proteger o sujeito de si próprio. Quer dizer, fica até difícil encontrar o bem jurídico protegido numa conduta como essa, na medida em que o que é afetado, porque drogas fazem mal, essa premissa é inexorável, mas é como se estabelecesse que o sujeito está sendo punido por fazer mal a si mesmo. Mas ninguém pune a pessoa que é diabética por exceder-se no uso de açúcar, ninguém pune a pessoa que bebe cachaça todos os dias, e mesmo determinados medicamentos, não é, pessoal? Nós sabemos que hoje em dia a sociedade, infelizmente, ela é altamente medicada e há abusos inequívocos com relação ao uso de medicamento e não há qualquer cogitação de crime numa situação dessa, de modo que tratar-se-ia aqui de uma espécie de paternalismo penal que não se justifica em termos de direito penal. Às vezes o paternalismo é até aceitável, por exemplo, isso é um tema muito amplo, estou fazendo breve referência nessa roteirização que pretendo realizar, mas, por exemplo, uma expressão do paternalismo é a questão do cinto de segurança, né? Realmente, o cinto de segurança só protege a mim mesmo. Porém, vale. Por quê? Porque a consequência de eu não usar cinto de segurança é uma multa.
Ninguém está sendo levado para uma delegacia, ninguém está inserido no bojo do direito penal por não usar cinto de segurança. Quer dizer, esse paternalismo moderado, ele é aceitável. Há outras concepções ainda a respeito de drogas, né? Existe uma que é mais ampla no sentido de efetivamente tornar lícita a conduta, é mais ou menos o que vem sucedendo no Uruguai, com alguma discussão a respeito dos consequitários, mas tornar lícita é diferente. Aí significa que o sujeito poderia comprar entorpecente na farmácia, por exemplo, seria um passo adiante. Talvez ainda devamos refletir sobre isso. De toda sorte, a questão da criminalização em si me parece que tem colocado o Brasil numa espécie de ponto fora da curva da tendência mundial. Precisamos nos despirmos de preconceitos e tratarmos a questão com alguma maturidade. Inclusive porque, e aqui há uma questão muito dificultosa, nós vamos ingressando agora no crime de tráfico de drogas, mas inclusive porque, digamos, está estabelecida que cabe, vamos achar o dispositivo legal aqui, está estabelecido que a distinção entre o consumo pessoal e o tráfico há de ser feita nos termos do parágrafo 2º do artigo 28, que diz: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. É inegável, e a prática da magistratura a mim me demonstra, e basta verificarmos os processos, é inegável que esse critério distintivo tem revelado problemas. Porque acaba por implicar um corte, de certa maneira, classista. As pessoas mais aquinhoadas em termos financeiros são pegas, às vezes, com determinada quantidade expressiva de droga até, e são consideradas, na avaliação da autoridade policial e mesmo dos órgãos de persecução do Estado, trata-se até de um mea-culpa aqui, porque nós somos parte de uma engrenagem, são consideradas usuários. Então o sujeito é pego com 500 gramas de maconha, 500 gramas de cannabis, e se afirma, ele pegou uma quantidade mais expressiva porque não queria ficar indo e vindo na bocada e, portanto, já quis garantir aí a quantidade para algum tempo. Se um sujeito mais humilde é pego na garupa de uma moto com 50 gramas, esse discurso já não será aceito e ele será tomado como traficante. E, portanto, nós temos, hoje em dia, uma situação de muita dúvida a respeito da distinção entre o tráfico de drogas e o porte de drogas para consumo, que, para alguns autores, e eu quero crer que há um fundo de razão nisso, para alguns autores, tem permitido que uma boa parcela de condenações no tráfico de drogas se faça com critérios não muito consistentes, e isso em detrimento de uma parcela mais vulnerável, mais empobrecida da nossa população. O tráfico de drogas é, muito provavelmente, o crime que mais leva pessoas aos presídios. Tá? Nós temos um número muito grande de presos por tráfico de drogas. É um crime grave o tráfico de drogas. Notem, quero que entendam o que estou a dizer. O tráfico de drogas é um crime bastante grave, porque ele comercia com a desgraça alheia, porque se a situação do usuário recreativo realmente é uma situação, digamos assim,
a meu juízo, pertencente ao âmbito da liberdade individual, a situação do dependente, a situação do adicto é muito triste, é muito degradante. Há vidas que se desperdiçam a partir do vício em entorpecentes, e o traficante é alguém que se aproveita disso. Não estou a discutir essa questão, o que estou apontando ora, para o usuário recreativo, talvez o direito penal seja pura expressão de paternalismo. Para o dependente químico, a questão não é criminal, é uma questão de saúde. Nós precisamos tratar essa pessoa, viabilizar tratamentos em ordem a que ela se readeque e passe a ter uma vida com alguma qualidade, porque a vida de um dependente químico não tem qualidade nenhuma no momento da sua adicção. E por derradeiro, a questão do tráfico, ela precisa, justamente por se tratar de um crime grave, circunscrever-se àquelas condutas em que há certeza de que se trata de tráfico de drogas. O que nós não podemos é, em alguma medida, lançarmos na condição de traficante aquela pessoa que eventualmente não o seja. O crime de tráfico vem previsto no artigo 33 da Lei 11.343, é um chamado crime de formulação típica alternativa, um tipo penal alternativo, portanto há várias condutas. A quantidade de verbos aqui é imensa: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, tudo com o escopo de comércio, tá? Tudo com o escopo mercantil. Esse é o crime de tráfico, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão e que também incrimina, no parágrafo, aquele que importa, exporta, expõe à venda, etc., matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à produção de drogas, tá? Então o tráfico já é um crime em que há esse intuito mercantil. A jurisprudência hoje tem sido muito cuidadosa com relação ao momento da apreensão. Por quê? Duas coisas. Primeira observação. O crime de tráfico de drogas é um exemplo clássico de norma penal em branco. Vejam que não está dito no artigo 33 quais são as substâncias tidas como estupefacientes, quais são as substâncias tidas como droga. A rigor, isso vem descrito em portarias da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então é a Anvisa que enumera cannabis, ecstasy, crack, maconha, etc., lança-perfume, todo o rol, todo o catálogo das substâncias entorpecentes. A norma penal em branco. Alguns dizem norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque o complemento do tipo penal é uma disposição administrativa, uma portaria da Anvisa, E o segundo aspecto importante do crime de tráfico é que se trata de um crime permanente, ou seja, aquele crime cuja consumação se protrai, se prorroga, se estende no tempo. De maneira que o sujeito tem 5 quilos de cocaína dentro do seu guarda-roupa para vender. As pessoas vão lá e compram dele. Durante todo o intercurso em que ele tiver essa droga dentro do seu guarda-roupa, ele está consumando o crime de tráfico de drogas. Ocorre que, dada a situação de crime permanente, haveria flagrante durante toda a permanência. E se haveria flagrante durante toda a permanência, abrir-se-ia a possibilidade de, na forma da Constituição Federal, ingressar-se no domicílio desse sujeito durante qualquer momento da situação de flagrante. Sabem que o artigo 5º, salvo equívoco meu, no inciso 10 ou 11 da Constituição, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo ingressar, salvo
em 4 situações, né? Para prestar socorro em caso de acidente, durante o dia com ordem judicial, e a última hipótese, nos casos de flagrante delito. Não obstante isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e principalmente do Superior Tribunal de Justiça tem adotado critérios bastante restritivos no sentido da autorização do ingresso em domicílio nas hipóteses de tráfico. Por exemplo, já se decidiu que se a polícia chega em determinado lugar e vislumbra um sujeito em atitude suspeita, e ele entra em casa, mesmo que a polícia ingresse nessa casa e encontre drogas, o flagrante seria inválido. Há não muito tempo atrás, circulou uma notícia de que o cachorro da polícia teria sentido o cheiro de droga na casa de determinada pessoa e ingressou. Tinha droga. Entenderam que era inválido. Porque, não obstante a previsão constitucional, haveria a necessidade, nesses casos, de uma espécie de investigação preliminar para justificar o ingresso em residência, ou então que se buscasse um mandado de busca e apreensão a ser firmado pelo juiz, Logo, não estaria abrangida aí, na situação de crime permanente, a justificar o ingresso em domicílio, o só fato do sujeito ter droga em casa. É bastante discutível essa jurisprudência, numa aula que se pretende de mera roteirização, não é caso de aprofundar o tema. Sugiro que procurem, inclusive na internet, há um voto do ministro Gilmar Mendes que trata com muito detalhamento dessa situação, há diversos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Eu encaro pessoalmente como um pouco problemática essa jurisprudência, mas, repito, não é caso de aprofundarmos isso aqui, mas, por outro lado, não posso deixar de reconhecer que essa jurisprudência tem um sentido de inibir determinadas atitudes policiais que, embora raras, é verdade, constituem-se bastante intensas para quem as sofre. Ou seja, máxime em comunidades mais empobrecidas, acontece às vezes de várias residências serem invadidas, quer dizer, aquela coisa que se diz, mesmo nessa jurisprudência, do policial chegar a chutar a porta, etc., e por acaso encontrou droga ali, isso legitima um eventual abuso de autoridade. Quer dizer, é uma situação muito particular, diz até respeito a temas de processo penal que vocês estudarão, mas que eu gostaria de refletir enquanto problemática atual do crime de tráfico de entorpecentes. Notem que não é tráfico a chamada cedência eventual. Esse sempre foi um tema bastante discutido e que foi resolvido agora pelo parágrafo 3º do artigo 33. Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Aqui é um outro tipo de crime, cuja pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, além do pagamento de uma determinada multa. A cedência eventual ocorre quando, sei lá, o rapaz ou a moça saem com a galera para, aspas, aí fumarem um baseado. E aí um é o dono da droga e coloca ali no círculo, né? Hoje, com um período de pandemia, tanto quanto o chimarrão, que ninguém mais tem compartilhado a bomba, eu também desconfio que ninguém mais está compartilhando o chamado baseado, né? Porque isso pode gerar problemas aí de contaminação pela Covid. Mas, tirante a brincadeira quase que de mau gosto, a verdade é que é preciso saber que, nesse caso, o sujeito que é dono da droga, ele comprou uma bucha de cocaína e chamou 3 ou 4 amigos para consumirem juntos. Ele não pode responder por tráfico, seria uma demasia. Entretanto, havia uma lacuna pela lei anterior, que era a Lei 6368, lacuna essa que foi solvida pelo parágrafo 4º, pelo parágrafo 3º do artigo 33. É crime, embora de menor potencial ofensivo.
mas é um crime cuja pena é bastante distinta daquela do tráfico de drogas. E, por fim, queria fazer referência ao parágrafo 4º, que diz que nos crimes definidos no caput, no parágrafo 1º desse artigo, ou seja, nos crimes de tráfico de drogas, as penas serão reduzidas de 1/6 a 2/3, 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Tá? Então, nesses casos, há uma causa de redução de pena que pode fazer com que a pena do tráfico chegue ao patamar mínimo de 1 ano e 8 meses, né? Que seria os 5 anos reduzidos de 2/3, e nesses casos a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o regime inicial de cumprimento de pena estará adstrito à quantidade de pena. Embora o tráfico de drogas seja um crime equiparado a hediondo, entende-se, primeiro, que nesse caso do chamado tráfico privilegiado com a redução de pena, afastar-se-ia a hediondez do crime. Portanto, não há tráfico privilegiado hediondo, aí não seria hediondo. E mais, o regime inicial de cumprimento da pena estaria adstrito a rigor à quantidade de pena. Logo, 1 ano e 8 meses viabilizaria, inclusive, o regime aberto de cumprimento de pena e mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Para concluir esse roteiro, queria só fazer uma menção de que a lei de drogas estabelece, ademais dessa questão sobre prevenção e os crimes e a política de droga, estabelece um procedimento penal específico para os casos dos crimes relacionados com o tráfico de drogas. Esse procedimento vem sendo alterado por próprias, inclusive por decisões jurisprudenciais, que não vem ao caso comentar, mas de toda maneira vale saberem que há aí um procedimento específico, quer dizer, nem mesmo o rito ordinário do Código de Processo Penal, a rigor, se enquadra para essas situações específicas. Embora, repito, hoje em dia a jurisprudência tem uniformizado os ritos, sobretudo na questão alusiva ao momento do interrogatório, porque sabem que o Código de Processo Penal mudou há algum tempo, dizendo que o interrogatório há de ser o último ato da instrução processual. E a lei de drogas previu o interrogatório como o primeiro ato da audiência. E isso chegou aos tribunais. Ora, nos casos dos crimes da lei de drogas, seguimos o rito da lei de drogas interrogando o réu por último ou seguimos o padrão do CPP, do Código de Processo? Apesar do chamado princípio da especialidade, leis especiais regem situações especiais, a jurisprudência entendeu que o interrogatório há de ser feito por último, mesmo nos casos dos crimes da lei de drogas, não obstante a previsão dessa legislação específica. Caminhando, a Lei 10.826, de 2003, trata dos crimes relacionados ao posse e comercialização de armas de fogo e de munição. Quem tiver contato com a lei no modelo que eu a tenho em mãos aqui, que é o texto do Palácio, do site do Palácio do Planalto, vai ver que essa é uma lei que vem sofrendo diversas alterações. Então, há vários riscados aqui em dispositivos normativos. O país vem vivendo para o bem e para o mal. No meu juízo, isso não é positivo, mas é uma questão, como diria Guimarães Rosa, pão ou pães é questão de opiniões. Aqui é uma questão opinativa, por assim dizer, esse expansionismo e essa facilitação para a aquisição de armas, a meu juízo, não produz bons resultados. Mas, repito, está situado no âmbito da concepção de cada qual. Há pessoas com boas intenções que defendem posicionamento contrário. Seja como for, o fato é que isso tudo tem gerado muitas mudanças na lei de armas, cujos principais tipos penais são o do artigo 12, que diz respeito à posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Basicamente, a posse significa ter a arma
ter a arma na sua residência, ter a arma no local do seu trabalho, no seu local de trabalho. Quer dizer, no interior de sua residência ou dependência deste, ou ainda no seu local de trabalho. Isso é crime, tá? Você ter irregularmente uma arma de fogo na sua residência ou no seu local de trabalho revela o crime de posse de arma de fogo. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Todavia, a posse é diferente do porte. Porte. Portar, deter, adquirir, fornecer arma de fogo, munição, etc., etc., já é um crime cuja pena é de 2 a 4 anos de reclusão. Ora, qual a diferença da posse e do porte? Posse é ter a arma de maneira indevida na sua casa ou no seu local de trabalho. O porte é tê-la consigo, no corpo, na rua, num ambiente público. Num ambiente público. São situações, portanto, distintas. E o artigo 16 trata da conduta de possuir, deter, portar, também um crime aqui de formulação típica alternativa, ou seja, se o sujeito realizar qualquer verbo, ele já incide no crime. Quando aí se trata de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E já aí a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. 3 a 6 anos e multa. Logo, nós temos aqui 3 condutas principais. A posse de arma de fogo de uso permitido, depois o porte de arma de fogo de uso permitido e, finalmente, a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Tá? Então são situações diferentes e tratadas de maneira diferente pela legislação. A mim me parece que o tema da lei de armas ou do expansionismo tendente à viabilização de que as pessoas tenham armas, sobretudo quando calcado numa espécie de, digamos, viabilização da defesa pessoal, é teoricamente equivocado. Lhes digo por quê. A legítima defesa, ela é, como sabem, uma causa excludente da antijuridicidade ou ilicitude. Portanto, a conduta típica é permitida pela legislação. Então, se X está na sua residência e alguém entra na residência para roubá-la, X pega a sua arma, mata aquele sujeito, o sujeito morre, ele atuou em legítima defesa. Portanto, essa é uma conduta permitida. Quando se fala, todavia, que uma conduta é permitida, isto não significa que ela seja atípica. Ela é típica. Matar alguém. Fato típico. Porém, a antijuridicidade é excluída. E um fato típico é desvalorado pela ordem jurídica. Explicarei. Aqui é uma questão até mesmo profunda e que diz respeito à teoria do crime no seu sentido mais relevante. Dilo Hans Welser. Welser dizia assim, a circunstância de um fato ser típico já por si só denota que ele é desvalorado. Por quê? Porque se assim não fosse, matar um homem em legítima defesa, equivaler-se-ia a matar um mosquito. Ora, quem mata em legítima defesa não cometeu crime. Quem mata um mosquito tampouco. Não cometeu crime algum. Tá bem. Só que quem matou um homem em legítima defesa realizou um fato típico que não é antijurídico, que não é ilícito. Mas ele é desvalorado. Matar alguém é desvalorado. Para colocar isso em termos muito rudimentares, poder-se-ia dizer que quando você mata um mosquito, a mãe do mosquito não chora. A família do mosquito não chora. E quando você mata uma pessoa, ainda que em legítima defesa, a família dessa pessoa vai chorar. Isso, grosseiramente, quer
sinalizar a ideia de Welsel de que os tipos penais já contêm um juízo de desvalor, Logo, quando uma conduta deixa de ser antijurídica por força de uma norma permissiva, de uma justificante, de uma excludente da antijuridicidade, como é a legítima defesa, isso significa que ela é aceita, tolerada pela ordem jurídica. A legítima defesa é aceita, é tolerada, é compreendida pela ordem jurídica. Todavia, não deve ser estimulada. E se não deve ser estimulada, políticas expansionistas de armamento, com o fundamento de que as pessoas precisam ter armas para se defenderem de ataques, não é teoricamente sustentável. Se há outros argumentos, nós podemos discuti-los. O que eu estou a fazer é, diante da concepção teórica, da concepção teórica alusiva às excludentes de antijuridicidade, refutando o argumento de que adequa-se à ampliação da legítima defesa uma política expansionista de armas. A meu juízo, parece que não, mas, repito, podemos discutir o tema. Caminhando, quero fazer breves considerações sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que é bastante relevante por pretender aí coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive segundo os termos da própria Constituição Federal e de convenções internacionais, né? Aqui a descrição da lei diz: Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Ou seja, há até mesmo documentos internacionais pendentes ao tratamento dessas condutas. E aqui a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela possui vários dispositivos que não contêm natureza penal, né, instituindo medidas de prevenção, de assistência à mulher em situação de violência doméstica, até chegar nas chamadas medidas protetivas de urgência, que é importante pelo seguinte: pela Lei Maria da Penha, a rigor, devem ser criadas varas de violência doméstica, tá? Mas essas varas de violência doméstica, na maior parte dos casos, existem apenas nas capitais dos estados, e algumas cidades do interior. Naqueles casos em que não houver uma vara específica de violência doméstica, esses processos tramitarão em varas criminais, tá? Então serão tratados por um juiz criminal. Além disso, possuem natureza penal as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência são aquelas elencadas no artigo 22 da Lei 11.340, por exemplo, afastamento do lar, do domicílio, do local de convivência com ofendida, proibição de aproximar-se da ofendida, de ter contato com a ofendida, de frequentar determinados lugares, e até mesmo acompanhamento psicossocial do agressor. Quer dizer, por intermédio da Lei Maria da Penha, a mulher agredida faz o registro e o juiz, isso aqui é a atribuição do juiz, concede-lhe medidas protetivas, sem prejuízo do andamento do processo criminal respectivo, tá? A depender da situação, pelo crime de ameaça. Atualmente, sugiro que leiam o crime de ameaça. O artigo 147 do Código Penal possui as letras A e B agora. O artigo 147A concernente à chamada figura do stalking ou perseguição,
que é aquele sujeito que fica rodeando a vida da mulher, da sua ex-esposa, da sua esposa, da sua companheira ou ex-companheira, seja a partir dos meios virtuais, mas também fica esperando-a na saída do seu trabalho. Quer dizer, é a perseguição, que gera um constrangimento bastante significativo. E o 147B, recente, incrimina a violência psicológica contra a mulher. A violência psicológica, de maneira que hoje não é apenas a violência física que é incriminada, também especificamente a violência psicológica contra a mulher. Não há nenhuma violação ao princípio da igualdade na criação desses mecanismos em benefício da mulher agredida, muito pelo contrário. A definição clássica de igualdade é de que os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida de sua desigualdade, e há um passivo brutal, há um histórico de opressão familiar que atingiu sobremaneira as mulheres, né? Pode até acontecer, pessoal, mas são raríssimos os casos em que, numa situação de violência doméstica ou de opressão doméstica, quem figure como vítima seja um homem, né? Vamos trabalhar com o princípio da realidade. Então, o poder legislativo está mais do que legitimado, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu isso incontáveis vezes, está mais do que legitimado a conferir um tratamento em benefício da mulher nesse ambiente familiar mais robusto do que é conferido ao homem. Mais robusto do que é conferido ao homem. Não há nenhum problema, não há nenhuma violação à igualdade nesse aspecto. Tá? Isso é há decisões da Suprema Corte, isso já foi realmente pacificado e me parece com sobradas razões. E aí, a par desses crimes que referi, violência psicológica contra a mulher, 147B do Código Penal, o stalking, perseguição do 147A, também a Lei Maria da Penha, isso foi referido na aula alusiva ao artigo 330 do Código Penal, crime de desobediência, a Lei Maria da Penha criou recentemente um crime específico de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 24A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Quer dizer, se concede em benefício da mulher uma medida protetiva no sentido de que o sujeito não pode se aproximar dela, deve manter uma distância de 200 metros pelo menos, ou não pode ir na residência dela, e ele o faz violando a medida protetiva, responderá por um outro crime do artigo 24A, da Lei 11.340. E é muito importante, porque a Lei Maria da Penha ela também alterou isso. Nós vimos quando estudamos homicídio, lesão corporal, ela alterou particularidades desses crimes específicos. Isso já foi dado nas aulas respectivas, né? A criação aí de causas de aumento de pena, do próprio feminicídio, etc. Tudo isso vem no contexto da Lei Maria da Penha. Mas o seu texto, no artigo 41, estabelece algo relevante, que é o seguinte: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95. Não se aplica a Lei 9.099/95. Ou seja, aqueles mecanismos despenalizadores, composição civil dos danos, transação penal, que se apresentam para as infrações penais de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais, e os crimes cuja pena não supere 2 anos, esses mecanismos despenalizadores não se aplicam na hipótese de crimes alusivos à violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena. Isso foi, inclusive, chegou ao Supremo Tribunal Federal, discutindo-se a constitucionalidade dessa vedação, e o Supremo validou-a. Entendendo que é constitucional dar esse tratamento mais rigoroso aos infratores, àqueles que praticam violência doméstica
em detrimento da mulher. E para concluir, muito brevemente, realmente com muita brevidade, queria lhes falar acerca de algumas condutas da Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, deveras, é uma legislação extensa, que trata de diversas questões administrativas, as multas de trânsito, procedimentos de legalização dos veículos e dos seus equipamentos, tudo isso deixarei de lado, mas a parte criminal do Código de Trânsito ela é bastante importante, por várias razões. A primeira delas é que todo mundo dirige, quer dizer, inevitavelmente, toda e qualquer pessoa poderá, por uma desventura, acabar praticando um crime de trânsito e procurar o seu serviço profissional depois que tiver concluído a faculdade, se estiver advogando, ou chegar ali na sua repartição de trabalho, se você for um promotor de justiça, uma magistrada, um defensor público. Portanto, os crimes de trânsito eles são muito presentes na medida em que o tráfego viário é absolutamente imperativo numa sociedade como a nossa. Desde já, é importante dizer que o artigo 291 do Código de Trânsito não afasta a aplicação do Código Penal e do Código de Processo Penal naquilo em que este Código de Trânsito não dispuser de maneira diversa. Portanto, as orientações e princípios gerais do direito penal e do processo penal se aplicam aqui. Mas há temáticas específicas e condutas, digamos assim, mais particularizadas previstas nessa Lei 9.503. Por exemplo, a título de pena, apresenta-se para os crimes dessa lei a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos. Quer dizer, suspensão para aquele que tem carteira de habilitação e de alguma maneira comete um crime de trânsito. E a proibição para aquele que não tinha carteira, comete um crime de trânsito e eventualmente ficará proibido de obter essa mesma carteira. Inclusive, a extensão aqui pode variar entre 2 meses e 5 anos. Estou lendo os artigos 292 e 293. E os principais crimes aqui do Código de Trânsito Brasileiro, que eu gostaria que leiam, porque é importante, estão ali. Primeiro no artigo 302 e artigo 303, que tratam do homicídio culposo de trânsito e da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Vejam, embora nós tenhamos estudado homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, e a própria lesão corporal culposa, quando realizadas essas condutas no âmbito da direção de veículo automotor, o tipo penal é o do Código de Trânsito, artigos 302 e 303, com penas maiores, tá? Com penas maiores do que aquelas previstas no Código Penal. Por exemplo, apenas a título mesmo de citação, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, a pena é de 2 a 4 anos. Quando, para o homicídio culposo em geral do Código Penal, a pena é de 1 a 3. E além disso, no caso do 302 do Código de Trânsito, há a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Gostaria de sugerir que lessem o parágrafo 3º do homicídio culposo, tá? Parágrafo 3º do artigo 302, que diz assim: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, portanto, drogas em geral, aquelas drogas de que acabamos de falar no estudo da Lei 11.343, se o sujeito conduzir veículo automotor também nessa condição e praticar um homicídio culposo, ele incide aqui nesse tipo qualificado. Aí a pena vai ser de 5 a 8 anos. Pena de 5 a 8 anos. Essa pena foi elevada recentemente, no ano 2017, justamente porque há uma discussão muito séria
e que se tem geralmente na temática das distinções entre dolo eventual e culpa consciente, sobre o sujeito que, dirigindo embriagado, acaba atropelando e matando alguém. Tá? Há razões bastante ponderáveis para se sustentar, nesse caso, o homicídio com dolo eventual, portanto, o homicídio com dolo eventual, o que inclusive levará à competência do tribunal do júri para o julgamento. Agora, se não configurado o dolo eventual, por alguma razão, realmente essa discussão não é possível traçarmos aqui, mas se não configurado o dolo eventual e, portanto, a imputação for de homicídio culposo no trânsito, do agente que dirigia embriagado, a capitulação é a do parágrafo 3º do artigo 302. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool, etc., a pena é de 5 a 8 anos. Óbvio, o homicídio com dolo eventual tem uma pena bem maior, é de 6 a 20. Porém, foi resolvida em alguma medida a brandura da sanção que se apresentava para o homicídio culposo, no caso aí de 2 a 4, como vimos, para as hipóteses em que o sujeito dirigia embriagado. Isso gerava uma certa perplexidade. Há razões, repito, para que a discussão se mantenha no sentido de que determinados casos de indivíduo que dirige embriagado e mata alguém na direção do veículo automotor, possa vir a responder por homicídio a título de dolo eventual. Inclusive razões normativas. Eu vou fazer uma breve referência daqui a pouco sobre isso. Agora, quando não revelado o dolo eventual e esse homicídio for tido como culposo, a pena é essa, de 5 a 8 anos. Também é importante verem o crime do artigo 304, que sucede quando o condutor do veículo, na ocasião do acidente, deixa de prestar imediato socorro à vítima. Vejam que aqui é uma espécie de omissão de socorro particularizada para o âmbito do tráfego viário, pena de 6 meses a 1 ano ou multa, se não se tratar de um crime mais grave. O artigo 305, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Isso é um tema, inclusive, que rende discussão em termos constitucionais, se não haveria um direito do sujeito evadir-se. A mim me parece que não, mas há discussão a esse respeito. E o artigo 308, que é o crime de racha, participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ainda que de exibição, etc., não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Vejam que aqui é um crime de perigo concreto, exige prova, exige demonstração da situação de risco à incolumidade pública ou privada, portanto, não é um crime de perigo abstrato, é um crime de perigo concreto, na medida em que o próprio tipo penal requer a demonstração do perigo. E, por fim, agora um exemplo de crime de perigo abstrato, o do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância que determine dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. E, inclusive, aqui se diz como será constatada essa embriaguez. Né? Se o sujeito tiver igual ou mais de 6 gramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar, sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. Quer dizer, se o sujeito eventualmente recusa-se ao tal exame do bafômetro, outros sinais apontados pela autoridade que o detiver podem indicar, sim, a embriaguez. E aí, a meu juízo, a partir do artigo 306, que é um crime de perigo abstrato, portanto, dirigir embriagado por si só
é crime, ainda que não gere perigo de dano. Quer dizer, se o sujeito está dirigindo regularmente, depois de ter tomado 3 copos de uísque, ele está praticando um crime, ainda que ele não esteja a realizar nenhuma manobra perigosa, não esteja trafegando em zigue-zague, nada disso. Ainda assim se trata de um crime. E justamente por essa razão, e aí é a minha opinião mesmo a respeito, estamos caminhando para a conclusão, é justamente pela razão de nós termos incriminado ao modo de crime de perigo abstrato a só conduta de dirigir embriagado, que quando o sujeito dirigindo embriagado pratica um homicídio culposo, é bastante sustentável a tese de que ele atuou com dolo eventual. Por quê? Ora, porque se ele está embriagado dirigindo, ele já está consumando um crime de perigo. Qual? O do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse crime já está consumado. Ora, se esse crime de perigo consiste exatamente na probabilidade de dano, porque isto é um crime de perigo, se essa probabilidade se concretiza, ele atropela alguém que morre, ele bate no veículo de alguém e quem está nesse veículo vem a falecer, ora, é quase que intuitivo assentar-se que quem está consumando uma probabilidade de dano, pelo só fato de dirigir embriagado, se esse dano se concretiza, se ele se realiza, é porque essa pessoa assumiu o risco de produzi-lo. Tanto assumiu que já consumara antes o crime de perigo. Mas, repito, esse é um tema que gera bastante discussão, já chegou aos tribunais, os tribunais também assentam que tanto pode haver homicídio com dolo eventual, no caso do sujeito que dirige embriagado, como pode-se cuidar da hipótese do homicídio culposo, e isso já ia configurar esse tipo penal qualificado que eu mencionei antes, do parágrafo 3º do artigo 302, e o último dispositivo ao qual chamo a atenção de vocês é o do artigo 310 do Código de Trânsito, que diz assim: permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada com habilitação cassada ou ainda quem, por seu estado de saúde físico ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena de 6 meses de detenção a 1 ano ou multa. Quer dizer, aquele sujeito que entrega o veículo para o filho que tem 17 anos, ou aquele sujeito que sai da festa com um amigo sóbrio, mas o amigo não está sóbrio, o amigo bebeu bastante. E ele diz para o amigo, vai dirigindo, vai, para a gente ter um pouco mais de, aspas aí, é um péssimo exemplo, mas para a gente ter um pouco mais de emoção. Se esse sujeito for detido, este que entregou o veículo, seja a pessoa embriagada, seja a pessoa que não possui habilitação, por conta da sua menoridade ou por qualquer outra razão, e obviamente desde que saiba, né? Quer dizer, se saem 2 amigos juntos e um não tem habilitação e o outro tem, e esse que tem habilitação diz, não estou afim de dirigir, você pode dirigir para mim? Você tem carta de habilitação, né? Ele fala, tenho, claro, e aí sai dirigindo. No fundo ele não tem a carteira, aí não há dolo, aí não há crime. Porém, o que eu estou dizendo é, se o sujeito sabe que não há condições de dirigir, seja por embriaguez ou por não ter a devida habilitação, e ainda assim entrega o seu veículo a essa pessoa, ele está cometendo este crime do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Notem bem que foi um roteiro sumarizado, alguns assuntos de fato chamam mais a atenção, espero ter despertado a curiosidade dos alunos e das alunas para algumas das temáticas relacionadas com essas 4 leis penais especiais. Elas aparecem, repito, bastante nos tribunais, aparecem muito na vida prática, e com esse roteiro eu espero que leiam as leis, eventualmente procurem textos na internet, livros de doutrina,
e tirem as dúvidas nas aulas síncronas. Nós cobrimos aí com esses nossos encontros, em boa medida, todo o conteúdo do Código Penal e, para mais disso, ainda algo mais relevante dessa legislação penal extravagante, dessas leis penais especiais, ainda que, evidentemente, de modo não exauriente, porém roteirizado em ordem a viabilizar que sigam com os seus estudos. Esse é o objetivo final, que sigam com os seus estudos, que procurem também cumprir essa parte que é do aluno e da aluna, de lerem, de se aprofundarem, de tirarem as dúvidas com os professores, e particularmente no caso de Direito Penal 4, comigo mesmo estarei à disposição de todos. Um grande abraço.